Aviso: esse podcast descreve cenas de violência. 16 de maio de 2006. O estado de São Paulo viveu uma onda de violência. Paulo Alexandre Gomes, um jovem negro de 23 anos, decidiu sair naquela noite para ir à casa da namorada. Ele morava na zona leste da cidade de São Paulo e ela na Vila Progresso, ali perto. No caminho, o Paulo Alexandre se encontrou com 3 amigos e só seguiu o destino por volta das 23 horas quando pegou carona com um deles. O amigo deixou ele em uma comunidade perto da Avenida Radial Leste. Nas ruas do bairro, circulavam viaturas das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, que já era conhecida como o batalhão da PM que mais mata no estado de São Paulo. Só no dia seguinte, o amigo ficou sabendo que o Paulo nunca chegou à casa da namorada. O Paulo Alexandre se tornou uma das centenas de vítimas dos crimes de maio, um massacre que mesmo 20 anos depois tem poucas respostas. Eu sou a Mariana Rossetti, repórter da Ponte Jornalismo, e esse é o podcast Crimes de Maio, o massacre que o Brasil ignora, uma produção original da Ponte, em parceria com o Brasil de Fato. Os crimes de maio de 2006. Os crimes de maio. Os crimes de maio de 2006. O que aconteceu nos crimes de maio. A gravidade dos crimes de maio. Na história dos crimes de maio. Aos crimes de maio. Esses crimes de maio. Crimes de maio. Um massacre que o Brasil ignora. Nesse episódio, eu e o meu colega Paulo Batistella, que também é repórter da Ponte, contamos como só foi possível dimensionar os crimes de maio por conta do esforço de familiares das vítimas e de entidades civis de defesa dos direitos humanos. A gente mostrou no episódio anterior que a maior parte das mortes dos crimes de maio se concentrou entre os dias 12 e 21 daquele mês. No começo desse período, o foco da imprensa ficou nos ataques do PCC. Mas aos poucos a vingança das polícias e de grupos de extermínio, que já estava evidente nas periferias, também começou a aparecer nos jornais. No dia 17, a manchete da Folha de São Paulo dizia: polícia prende 24 e mata 33 em 12 horas. Naquele dia já não tinha rebeliões no sistema prisional e o PCC tinha recuado dos ataques. O governo estadual do então governador Cláudio Lembo tratava as mortes que continuavam a acontecer como de suspeitos. Nos boletins de ocorrência, as mortes cometidas por policiais em serviço eram registradas como resistência seguida de morte, como se tivessem ocorrido confrontos. É curioso que numa coletiva eu perguntei para uma autoridade quem eram as pessoas que haviam sido mortas pela polícia militar. E a resposta da autoridade foi: a gente não tem a identidade deles. Esse aqui é o jornalista André Caramante, que você já ouviu no episódio anterior. E aí, por óbvio, a pergunta seguinte que eu fiz foi: então como é que a gente pode dizer que eles são do crime organizado se a gente não tem, ao mínimo, a identidade dessas pessoas? Você entende? Então era um momento em que valia tudo, principalmente acabar com a verdade. A preocupação declarada do Estado naqueles dias era sufocar criminosos, ao menos aqueles que a opinião pública julgava serem criminosos. Em Brasília, o Senado avançou com um pacote anticrime. O projeto criava o regime de segurança máxima nos presídios, para isolar por até quase 2 anos os presos ligados a facções. Em 18 de maio, a polícia chegou ao ponto de revirar uma comunidade inteira. O juiz Marcelo Matias Pereira soltou um mandado coletivo de busca e apreensão contra a favela Jardim Elba, na zona leste de São Paulo. Cerca de 300 policiais vasculharam as casas da comunidade, em busca de supostos criminosos do PCC. Só um homem foi preso como sendo ligado à facção. Ele foi pego com uma arma de fogo irregular. E não parou por aí. No dia 21 de maio, a Folha publicou uma reportagem sobre a atuação de policiais numa outra comunidade, a favela dos Pilões, na zona sul da capital.
O texto era das jornalistas Laura Capriglione e Marlene Bergamo, que também foram fundadoras aqui da ponte. Elas contavam que naqueles dias, a rota vinha fazendo abordagens até contra crianças de 3 anos de idade, pedindo que entregassem supostos esconderijos de armas e de drogas. O texto também denunciava que no dia 17 de maio de 2006, a rota tinha executado 3 jovens na comunidade. Eram eles Cristiano Augusto Rodrigues, de 28 anos, e os irmãos Jefferson e Rogério do Carmo Pereira, um de 27 e o outro de 24 anos. A gente vai falar mais deles num outro episódio aqui do podcast. No mesmo dia em que essa reportagem foi publicada, o jornal O Estado de São Paulo trouxe na manchete uma entrevista com o governador Cláudio Lembo. Ele assumia pela primeira vez que pessoas inocentes poderiam ter sido mortas pelas polícias. O Lembo morreu no ano passado, aos 90 anos de idade. Desde 2006, ele dizia a mesma coisa, que algum abuso poderia ter ocorrido naquele mês de maio, mas sem nunca criticar a PM. Pelo contrário, ele sempre elogiou a corporação. O governo dele nunca produziu um relatório consolidado sobre os crimes de maio. O secretário estadual de Segurança Pública na época, o Saulo de Castro de Abreu Filho, chegou a ordenar que os laudos cadavéricos das mortes cometidas pelas polícias naquele período ficassem no gabinete dele. Até então, esses documentos eram públicos e deveriam ficar em cada sede do Instituto Médico Legal, o IML. No primeiro episódio, o Paulo contou que buscou entender o que eram os crimes de maio quando viu a Débora Maria da Silva, das Mães de Maio, no Cordão da Mentira no ano passado. Para mim, a descoberta foi ainda mais recente. A primeira vez que eu ouvi falar deles foi agora em 2026, quando eu entrei para a ponte e passei a escrever esse roteiro com o Paulo. Juntos, a gente esbarrou numa mesma pergunta: quantas pessoas de fato foram mortas em maio de 2006? Se você pesquisar, vai encontrar reportagens antigas, às vezes com números diferentes. A falta de uma resposta oficial do Estado, com E maiúsculo, é mais uma tentativa de apagamento do massacre. A gente só conseguiu chegar a uma resposta graças às pessoas que se mobilizaram naquele mês de maio, incomodadas com os abusos e com a falta de transparência do Estado. Uma delas foi a Rose Nogueira. Ela é jornalista e era presidente do CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. A Rose foi articuladora de uma comissão independente que juntou órgãos públicos, entidades civis, famílias e acadêmicos para investigar o que estava acontecendo. Foi a partir disso que o Conselho Regional de Medicina, o CREMESP, acessou os laudos das mortes que o secretário Saulo tentava esconder. Numa entrevista para a revista TPM, em 2012, a Rose falou o seguinte sobre essa comissão. Em 2006 começou aquela loucura. Você lia notícias sobre mortos, toques de recolher, tinha alguma coisa muito estranha acontecendo e eu marquei uma reunião de urgência no CONDEP. Criamos uma comissão independente de investigação. Chamamos o Conselho Regional de Medicina, a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública e começamos a trabalhar. O número de mortes começou a subir. Aí o presidente do Conselho Regional de Medicina conseguiu contratar legistas independentes para ficarem 24 horas no IML. Concluíram que todos foram assassinados à bala e começaram a fazer autópsia. Como jornalista, sabe o que mais me doía? Ver os jornalistas aceitarem aquilo com naturalidade. Saiu uma manchete de jornal que era: polícia mata mais 70 suspeitos. Como se fosse paulistano bebe muito café. Gente, são seres humanos. Você não pode banalizar a vida de um ser humano. Em junho de 2006, o Conselho de Medicina publicou o primeiro relatório que dimensionava o massacre. 493 pessoas mortas por armas de fogo no estado, entre os dias 12 e 20 de maio daquele ano. Entre esses casos, 126 foram registrados como resistência seguida de morte. A comissão independente pediu então que um perito analisasse os laudos. 80% deles indicavam fortes indícios de execuções. Depois desse levantamento do CREMESP, foi feito um outro estudo em 2008, dessa vez produzido pelo LAVE, que é o Laboratório de Análise da Violência,
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O LAV juntou laudos cadavéricos e também boletins de ocorrência e identificou que o resultado do massacre era ainda pior. Em vez de 493, haviam ocorrido 564 mortes entre 12 e 21 de maio. Além disso, 110 pessoas ficaram feridas nesse período. Com esse número total, o LAV passou a analisar também o perfil e a cronologia dessas mortes. Em geral, elas ocorreram em via pública e envolviam homens, jovens, solteiros e de baixa escolaridade. Pelo que constava nos boletins de ocorrência, a maior parte das vítimas não tinha antecedentes criminais. Houve uma média de quase 5 tiros para cada vítima fatal. 60% delas levaram ao menos um disparo na cabeça. 57% foram baleadas por trás. Uma em cada 10 ainda foi ferida a queima-roupa. Ou seja, em vez de confrontos de resistência, os indícios apontaram para uma alta proporção de execuções sumárias. O LAV ainda teve um outro achado fundamental sobre os crimes de maio. Grande parte das mortes dos agentes públicos ocorreu entre os dias 12 e 13. Naqueles 2 dias, houve 23 dos 59 óbitos de policiais e de agentes penitenciários. Já as mortes de civis se concentraram entre os dias 14 e 17. Foram 331 nesses 4 dias. No dia 17, para cada morte de um agente público, 21 civis foram assassinados. Aqui eu vou ler um trecho do estudo. A conclusão principal que se pode derivar é que as mortes de civis não aconteceram fundamentalmente durante os ataques a policiais, como consequência da defesa desses últimos, mas em intervenções posteriores, que poderíamos qualificar como represálias. Essas intervenções são protagonizadas tanto por policiais, nos mesmos dias, como por grupos encapuzados. Esse resultado reforça a suspeita de que agentes públicos possam ter participado em grupos de extermínio para vingar a morte dos companheiros. O relatório do LAV fez uma ressalva de que não era possível dizer com exatidão quantas das 564 mortes corresponderam aos crimes de maio, mas dava para ter uma estimativa. O estado de São Paulo vinha de uma tendência de queda nas mortes violentas. No período de 10 dias daquele mês de maio, era de se esperar até 135 mortes violentas. Só que o resultado real foi 4 vezes maior que isso. Dá para dizer, então, que ao menos 400 mortes foram, sim, relacionadas aos crimes de maio. Nesse processo de esclarecimento das mortes, foi publicado um outro importante estudo em maio de 2011, produzido pela ONG Justiça Global e por pesquisadores da Universidade de Harvard. Porque a gente entendia que as respostas não estavam sendo dadas. As investigações não estavam adequadas, as respostas políticas do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, não eram satisfatórias, né? E era um massacre muito grande. Então, a gente, em parceria com a Clínica de Direitos Humanos da Faculdade de Direito de Harvard, nós decidimos fazer o esforço de entender os reais motivos do que tinha gerado aquele episódio dos maio de 2006, né, e a ausência de respostas satisfatórias. Essa aqui é a Sandra Carvalho, que foi uma das coordenadoras do estudo e segue ainda hoje na ONG Justiça Global. Os pesquisadores iniciaram o estudo com aqueles 493 laudos que o CREMESP havia juntado em 2006. Depois disso, eles buscaram informações de órgãos públicos e também fizeram entrevistas com familiares das vítimas e testemunhas. O estudo concluiu ser mais confiável dizer que pelo menos 261 mortes corresponderam aos crimes de maio. Mas a pesquisa não descartou a relação dos outros casos com o massacre. Só não havia informações o bastante sobre eles. Então a gente fez uma opção metodológica
entendendo que esse número já era um massacre sem precedentes na história do país. Então, como os outros estudos já indicavam uma dimensão até maior, a gente quis fazer uma análise concreta dos dados que a gente conseguiu realmente ter acesso a todas as informações que nos ajudavam a comprovar as nossas teses. Entre os casos com o maior grau de certeza, 45 envolveram agentes públicos e familiares deles. Outros 126 são de civis baleados por policiais em serviço. O estudo cravou ainda que 84 pessoas foram mortas por grupos de extermínio, o que foi possível constatar pelas características desses episódios. Muitos dos relatos dos familiares e de testemunhas indicavam que as pessoas foram mortas por pessoas que estavam com touca balaclava, né, em carros descaracterizados, mas que geralmente isso acontecia e na sequência chegava uma viatura da polícia. E uma outra característica é que essas pessoas foram mortas com muitos tiros, né? Então, claramente, numa situação de execução. E falavam bastante que eles estavam com a balaclava e também com coturno. E essa característica que, na sequência, muito rapidamente chegava a polícia, muitas vezes descaracterizando a cena, né? Já recolhendo as cápsulas e os projéteis, enfim. De certo modo, foi possível reconhecer os grupos de extermínio nos crimes de maio por eles terem uma atuação antiga no Brasil. Alguns dos mais conhecidos surgiram na ditadura militar. Um deles a gente já mencionou aqui nesse podcast, o Esquadrão da Morte. A Rose Nogueira, que eu citei no começo desse segundo episódio, foi uma das vítimas desse grupo de matadores. Ela foi sequestrada por eles em novembro de 1969, um mês após ter dado à luz ao filho. Eu fui presa em 4 de novembro de 1969. Esse dia é um dia importante e triste, terrível na história do Brasil. Foi o dia em que o Esquadrão da Morte matou Carlos Marighella. Essa aqui é a Rose, em uma entrevista de 2008 para o Memorial da Resistência de São Paulo, um museu que funciona na antiga sede do DOPS, um departamento de polícia onde presos da ditadura eram torturados. Eu tinha 23 anos, fui presa pelo mesmo Esquadrão da Morte, pelo delegado Sérgio Fleury em pessoa, que era uma pessoa absurda, que dava medo até de olhar na cara dele. Ele parecia sempre... Outro dia eu li em algum lugar alguém descrever assim, parecia que ele tinha a cara de quem tinha acabado de matar a própria mãe. A Rose foi mantida presa e sob tortura por 9 meses. E tinha um torturador chamado Trali, que dizia assim, essa mulher fedida, tira o meu tesão. O resto, vocês imaginam? Eu não pude mais ter filhos. Tive uma infecção puerperal absurda e que só fui receber a visita do médico já no presídio Tiradentes, já fazia quase 2 meses que tinha sido presa com aquela infecção. E para melhorar, entre aspas, eles chamaram um médico que veio me dar uma injeção para cortar o leite. Nesse período, ela recebeu uma injeção para parar de produzir leite, mesmo contra a vontade dela. E quando veio o enfermeiro para me dar essa injeção, ele era lá do DOPS mesmo, eu acho. Era aquela coisa da seringa, aquela caixinha da seringa de aço, de metal, com a seringa de vidro. E eu falei que não ia tomar injeção nada. Eu quebrei, joguei no chão, bati nele, ele me bateu, chamou outro, bateu e tudo. Mas no dia seguinte, eles me pegaram e me deram a injeção aqui na coxa, na frente. Depois do Esquadrão da Morte, outros grupos de matadores surgiram. E a ditadura também deixou como resquício uma política dentro das próprias polícias que justifica a morte como um método. Eles fizeram isso por perversidade, quer dizer, a tortura me mostrou
o comportamento dos torturadores, e eu considero que isso existe até hoje, porque muitos deles foram treinadores das novas polícias e tudo, dos jovens policiais, e que se usa até hoje essa questão da perversidade. A hora que uma pessoa pode ser perversa, usar todos os seus piores instintos contra a outra, indefesa, amarrada, tudo que não pode se defender, isso cresce nela. Eles tinham um instinto perverso, assim, como é que se diz? Um prazer em ser maus, na perversidade e na crueldade. A autoridade que uma farda garante e a ideia de que o inimigo interno deve morrer ainda é a mesma de 1964. Com a diferença de que o inimigo agora é o que a sociedade chama de bandido. O tal do bandido bom é bandido morto. Mas só se esse bandido for preto, pobre ou morador de periferia. Nós temos a figura do inimigo estabelecido na segurança pública do Brasil. Não é só no Brasil. Isso é da doutrina de segurança nacional. Precisa do inimigo. Esse aqui é o Adilson Paz de Souza, pesquisador em direitos humanos e psicologia social. Na época era o comunista, os subversivos, os que queriam a predominância da União Soviética, o perigo comunista que assombra o mundo livre. Estamos numa guerra interna e externa. As fronteiras entre a guerra interna e externa foram quebradas. E o comunismo pode estar em todo lugar. Acabou a ditadura. Na segurança pública, não. Mas em 88 dizem que acabou com a ditadura. O sistema policial é o mesmo. O mesmo. O Adilson estudou a letalidade da polícia e escreveu o livro O Guardião da Cidade, reflexões sobre casos de violência praticados por policiais militares. E vale também dizer que o Adilson é um tenente-coronel aposentado da PM de São Paulo. E é ensinado de uma maneira, de alguns de maneira ostensiva, como já teve há um tempo atrás uma ordem de serviço de um oficial da polícia de Campinas, orientando nesse sentido, como nós tivemos a fala do atual vice-prefeito com o comandante da rota dizendo que a polícia em na periferia tinha que ser diferente da polícia nos jardins, como nós tivemos uma instrução da Força Tática, eu acho que em São José do Rio Preto, sobre progressão num terreno perigoso, está escrito favela. Tudo isso vai moldando a subjetividade policial, vai estabelecendo a subjetividade policial de que determinadas pessoas são, a priori, nocivas, bandidas e perigosas. E a resposta é eliminar esse inimigo. Então, o viés de classe social, cor, raça, enfim, tempera todo esse problema, traz elementos constitutivos preocupantes para esse problema, que também não é enfrentado pela polícia. Esse padrão da morte pela morte foi além de maio de 2006. Um caso simbólico é o do Antônio Carlos da Silva, o Carlinhos. É um jovem de 31 anos que tinha deficiência cognitiva e idade mental de criança. Ele morava no Jardim Capela, na zona sul de São Paulo. Em outubro de 2008, o Carlinhos foi levado por policiais militares dentro de uma viatura e foi encontrado morto 2 dias depois. Os autores do assassinato faziam parte de um grupo de extermínio formado por policiais militares. Eram os Highlanders, uma referência a um filme sobre guerreiros imortais que eliminam os inimigos cortando suas cabeças. O grupo foi acusado de matar e decapitar 12 pessoas. Quando foi achado, o corpo do Carlinhos estava sem a cabeça e sem as mãos. A hipótese do Ministério Público foi de que numa abordagem da PM, o Carlinhos não tenha conseguido falar. Sem saber da deficiência dele, os policiais interpretaram aquilo como gozação e decidiram matar o Carlinhos, segundo entendeu a acusação.
Para o Adilson, o endosso de autoridades também sustenta essa lógica policial de matar, além da certeza da impunidade desde a ditadura. Foi feito um grande acordão para livrar essas pessoas das respectivas responsabilidades. Não houve responsabilização de ninguém, não houve. A lei de anistia é totalmente absurda, e é mantida até hoje, que na verdade a lei de anistia protegeu torturadores e assassinos do regime militar, e ao proteger, passou a mensagem: continuem assim, vocês têm a proteção do Estado. Só atuem de uma maneira mais dissimulada, não tão escancarada como era na nossa época da ditadura, eles podem falar isso. É o que nós vemos. O jornalista André Caramante diz que isso também fortaleceu os grupos de extermínio. Depois dos crimes de maio, ele denunciou a existência de vários deles e foi ameaçado por conta disso, ao ponto de precisar sair do país. É uma política pública de segurança que é baseada sempre na reação, nunca na prevenção. Então, não existe uma ordem formal, não existe um memorando, um protocolo, uma lei que diga que após algum integrante das forças de segurança ser alvo de uma ação violenta, a polícia deve ir para a rua e retaliar. Isso não está escrito. Mas, implicitamente, com a não apuração devida do que aconteceu nos crimes de maio, isso ficou subentendido e passou a ser uma regra, né? Não escrita, mas válida. Assim como a facção criminosa tem várias regras e códigos de conduta que não estão escritas, as forças de segurança, infelizmente, têm alguns membros que praticam essas regras não escritas e partem para a vingança pura, se tornam tão criminosos quanto aqueles que eles dizem combater. Então é o que a gente vê até hoje. No caso dos crimes de maio, o estudo da Justiça Global e de Harvard identificou que o Estado falhou principalmente em esclarecer e responsabilizar os casos em que agentes públicos eram suspeitos. Alguns números deixam isso claro. O Departamento Estadual de Homicídio e de Proteção à Pessoa, o DHPP, da Polícia Civil, conseguiu esclarecer 86% dos casos que ele investigou envolvendo a morte de agentes públicos nos crimes de maio. Já entre os casos com indícios de participação de grupos de extermínio, só 13% foram esclarecidos. De 2001 a 2005, o DHPP tinha esclarecido mais de 90% das chacinas no estado. Já em 2006, das 4 chacinas dos crimes de maio, o mesmo departamento só conseguiu identificar um dos autores de uma delas. Entre os casos investigados fora do DHPP, de 34 episódios apurados pela ouvidoria das polícias envolvendo grupos de extermínio, 31 foram arquivados até 2010, sem que ninguém fosse responsabilizado. As investigações contra os policiais foram dificultadas por fraudes nas cenas dos crimes, como a coleta de cartuchos e a falsa prestação de socorro para as vítimas que já estavam mortas. Também houve ameaças a testemunhas e a não prestação de informações pela própria polícia militar. Os casos com policiais como suspeitos de execuções terminaram em grande parte arquivados precocemente pela Justiça e a pedido do Ministério Público. O Ministério Público, aliás, é o órgão que tem o dever de fazer o controle externo da atividade policial. É uma atribuição definida pela Constituição Federal. Em 25 de maio de 2006, esse órgão que deveria controlar as polícias chegou a divulgar um ofício assinado por 79 promotores, em que eles descartavam a hipótese de ter ocorrido uma vingança indiscriminada do Estado. Pelo contrário, o documento reconhecia a eficiência da resposta da Polícia Militar, que se mostrou preocupada em reestabelecer a ordem pública violada. Entre os casos nunca esclarecidos, está o do Paulo Alexandre Gomes, que a gente citou no comecinho desse episódio.
ele é uma vítima que sequer chegou às estatísticas, sejam elas de 564, 493 ou 261 mortes. A família nunca teve acesso ao corpo dele. O Paulo Alexandre foi vítima de um desaparecimento forçado em meio aos crimes de maio. A família acredita que ele foi sequestrado por policiais da rota, executado e depois teve o corpo jogado numa pedreira inundada de água. 2 testemunhas foram agredidas pela rota numa abordagem naquela mesma noite e na mesma região em que o Paulo Alexandre foi visto pela última vez. A suspeita é de que ocorreu algo parecido com ele, mas com um desfecho pior por ele já ter sido preso. O Paulo estava em liberdade condicional e trabalhava como ambulante. A Polícia Civil só abriu um inquérito 1 ano depois do sumiço dele e não ouviu nem as últimas pessoas que relataram ter visto o Paulo. Quem precisou investigar o caso foi a irmã dele, a Francilene Gomes Fernandes, que depois se tornou outra das integrantes do movimento independente Mães de Maio. Durante esse período, nós ficamos absolutamente abandonados com relação a uma responsabilização do Estado brasileiro aqui no Brasil, né? Então, dos casos, né, dos crimes de maio, praticamente nenhum, né, avançou a ponto de chegar na fase aí, processual de julgamento. Majoritariamente todos foram arquivados. E no caso dos desaparecidos, né, que isso, infelizmente, como você bem colocou, eles ficam desaparecidos, né, não só simbolicamente, não temos aí os seus corpos, mas eles são desaparecidos, inclusive, na história, né, na história dos crimes de maio. Isso é uma das lutas aí das Mães de Maio ao longo desses anos, de também mostrar que existem pessoas, né, vítimas de desaparecimento forçado. Essa foi uma entrevista da Francilene para Ponte em maio de 2021. Além do irmão dela, ao menos outras 3 pessoas desapareceram em maio de 2006. Sem resposta sobre o Paulo, a Francilene faleceu em setembro de 2024, aos 44 anos, em decorrência de um câncer. A Fran, como era conhecida, deixou 3 filhos e também um legado acadêmico. Depois dos crimes de maio, ela passou a pesquisar os desaparecimentos forçados e também a violência policial no Brasil. A última pesquisa dela foi sobre o trabalho dos movimentos sociais e de veículos de imprensa independentes, como a Ponte. E aí a ideia é mostrar que esses 2 sujeitos, agindo de forma articulada, né, combativa, eles conseguem sim fazer esse tensionamento, né, de resistência, né. Então, em coisas elementares que nos parecem, para o geral da sociedade, coisas que não fazem sentido, mas nessa questão, né, de fazer a denúncia, de tornar visível, de acolher esse familiar ali quando aconteceu, praticamente em tempo real, dar as primeiras orientações, né, ajudar os movimentos a fazer essa acolhida do familiar. Então, é isso que eu estou querendo demonstrar agora nas minhas considerações finais, que existe essa articulação e que essa articulação, né, no meu ponto de vista, é o que está, podemos dizer, né, salvando vidas, né. A gente não tem aí o dado quantitativo, né, se isso tem impactos realmente estatísticos, mas, com certeza, se a gente pudesse ter essa condição, a gente conseguiria mostrar, né, que isso também constrange aí, né, a polícia e o Estado a continuar agindo dessa forma. Você pode ver essa entrevista da Fran e outros materiais dos crimes de maio no nosso site, o ponte.org. E também no site e nas redes sociais do Brasil de Fato.
A pesquisa, o roteiro e a locução desse episódio foi feita por mim, Mariana Rossetti, e pelo meu colega Paulo Batistella. A edição e coordenação é da Catarina Duarte, a Jéssica Santos e o Daniel Arroio colaboram com a produção, o Antônio Junião, que é diretor executivo e um dos fundadores da Ponte, cuida da identidade visual. Do lado do Brasil de Fato, o Lucas Salum e o Adilson Oliveira colaboram com a produção. A montagem e a sonoplastia é da Lua Gattinone. E o nosso trabalho tem o apoio do Instituto Procomum e da Open Society. Esse episódio usou áudios do Memorial da Resistência de São Paulo, que a gente sugere que você vá visitar. Ele fica no Largo General Osório, no bairro Santa Ifigênia, em São Paulo. No próximo episódio de Crimes de Maio, a violência nas prisões, a ascensão do PCC e a corrupção das polícias. A gente até parou a pesquisa num determinado momento em que a gente viu que a gente ia começar a correr risco de vida.